Bom, e a gente começa o especial de hoje com uma reportagem especial feita pelo Alexandre Mendonça, com todas as personalidades que passaram pelo Ciclo de Fóruns, o primeiro evento do Ciclo de Fóruns do Grupo RIC. O Alexandre Mendonça conversou e traz agora as informações pra gente. Acompanhe. Não é sempre que você consegue andar a cavalo, ter contato com a natureza das cidades, entender como as pessoas do interior vivem. Viajar hoje não significa mais só conhecer uma outra cidade. Segundo pesquisas feitas por instituições ligadas ao turismo no país, as pessoas querem ter uma experiência diferente. O que muitas vezes estraga o passeio é a falta de infraestrutura. O aeroporto Hercílio Luz, por exemplo, há muito tempo não condiz com o título de capital totalmente voltada para o turismo. Mas existe sim o otimismo por parte de empresários e de várias instituições que fazem força para melhorar a infraestrutura aqui no estado. Tanto que eles se reuniram hoje aqui em Florianópolis para o primeiro ciclo de fóruns sobre turismo, promovido pelo Grupo RIC e também pela Fiesc, a Federação das Indústrias. A ideia é mostrar que Santa Catarina é diferente em relação ao Brasil. Nesse primeiro encontro, a gastronomia diversificada foi o assunto principal. A gastronomia no turismo ela representa 50% da mão de obra empregada no setor, 35% do PIB do turismo está na gastronomia. O ministro do Turismo falou sobre o potencial que Santa Catarina tem para atrair mais investimentos. Olha, é uma posição de destaque nacional e internacional. O nosso grande desafio, ao meu ver, é interiorizar o turismo. Mas ficou claro durante o painel apresentado pela Fiesc que o grande desafio ainda é o sistema de transportes. Não existe turismo sem transporte e nós não temos condições, nós vemos exauridos o nosso aeroporto. O aeroporto de Paraná é uma obra emblemática, bem sido postergada desde 2008. O presidente da Embratur, Vinícius Lumetz, reconhece que Santa Catarina precisa avançar. Porque nós estamos numa economia de trilhões de dólares no mundo e que nós entramos nessa economia com um papel já relevante na economia do turismo nacional. Uma boa notícia é o anúncio da empresa Azul Linhas Aéreas, que agora vai oferecer voos diretos de Florianópolis para Foz do Iguaçu, no Paraná. A princípio, durante a temporada. Voos que nunca foram feitos entre cidades do sul e os destinos em Santa Catarina principalmente, mas também entre outras capitais nacionais de Santa Catarina. As autoridades acreditam que a partir do ano que vem, o aeroporto Hercílio Luz vai ganhar a tão esperada obra de expansão. Mas essa reunião marca só o início de uma nova era do turismo no estado. Para quem já investe aqui, o ciclo de fóruns do Grupo RIC e da Fiesc é um espaço importante para levar os problemas até Brasília e definitivamente resolvê-los. O estado tem turismo como compõe 12% do PIB do estado. Então é uma indústria muito forte e nós temos que reduzir essa sazonalidade de só ter o verão. É muito importante essa iniciativa do Grupo RIC de chamar os diversos atores, a presença do ministro, o presidente da Embratur, para que a gente possa fortalecer ainda mais as nossas potencialidades, que são muitas, e corrigir as nossas dificuldades. E para a gente começar o nosso especial aqui pela Record News, nada melhor do que conversar com o anfitrião deste evento, do Ciclo de Fóruns, presidente executivo do Grupo RIC Santa Catarina, Marcelo Petrelli. Presidente, muito boa tarde. Presidente, está no DNA realmente do Grupo RIC valorizar Santa Catarina. O senhor recentemente, inclusive, fez um artigo muito bem detalhado sobre essa questão. O Ciclo de Fóruns vai nessa linha? Rodrigo, a gente tem uma visão pragmática de que comunicação é serviço. E a comunicação tem um propósito de animar, de promover, de incentivar, de modificar, de fazer eventualmente as grandes questões serem trazidas e com isso mudar o contexto total da sociedade sempre para o melhor. Então a gente tem essa visão clara, a gente defendeu, você colocou muito bem, já há mais de 2 anos, de forma muito intensa, a comunicação em prol de Santa Catarina ser diferente do Brasil, ser melhor, sem falar mal dos outros, ou preconceito, ou separatismo, mas entender que nós temos características que fazem o nosso estado diferente em relação à própria crise, à própria questão do trabalho, à diversidade da economia e turismo é uma das grandes economias do estado, né? Então nós decidimos que também iríamos promover um ciclo de fóruns, trazendo os ministros do turismo, depois trazemos a Cátia Abreu da agricultura, entre outros, no sentido de trazer o ministro a falar do tema do turismo nacional e internacional, aqui com o presidente da Embratur também, o Vinícius Lumetz, o ministro Henrique Alves, mas principalmente daquilo que é uma qualidade nossa, né? Então é mais ou menos a pauta positiva e através da Record News, levar a todos os catarinenses o que eles estão dizendo de conteúdo naquele fórum, que é propagar essa questão do como fazer melhor, como desenvolver economicamente e como se aprimorar. E com isso nós vamos com certeza passar ao largo dessa crise e fazer nosso estado cada vez um estado em qualidade de serviço e de economia. Reunir
A classe política, os empresários, as forças produtivas, é importante para debater como a gastronomia pode se tornar essa mola propulsora ainda mais do desenvolvimento turístico aqui em Santa Catarina? É fundamental, porque nós temos que entender que não é só sol, praia, mar que devem fazer a força do turismo nacional e Santa Catarina. A gastronomia é um forte apelo, com grande repercussão. Quando você viaja para o exterior, qualquer um de nós que viaja, ou para a Europa, para os Estados Unidos, ou para a Ásia, um dos primeiros programas que você pensa em fazer é jantar, é almoçar, é escolher um bom lugar, né? E isso nós temos aqui em muita qualidade a oferecer. Nós temos que valorizar, que fazer com que seja uma vertente bem dirigida, bem equacionada, bem induzida à gastronomia. Quer uma aqui, quer outra no meu Nordeste. São tantas diferenças gastronômicas, de tudo de excepcional qualidade. Então, valorizar que esse pode ser um forte componente para atrair turistas, encantar turistas e conquistar turistas do mundo inteiro. Agora, de que maneira promover esse desenvolvimento, esse enriquecimento da gastronomia? É por uma qualificação maior da profissional, dos estabelecimentos, de políticas públicas? O que pode ser feito para fomentar cada vez mais esse setor? Parabéns pela pergunta, você abordou um tema aí que é fundamental em todos os segmentos, na gastronomia também, que é a qualificação da mão de obra. Essa qualificação é necessária, nós estamos qualificando pelo Pronatec Turismo diversas categorias, diversos segmentos, mas nós temos que fazer muito mais. Quando você viaja, eu volto a dizer, você sempre costuma elogiar essa qualificação da mão de obra no exterior, que eles investem nisso. As pessoas se preparam para isso. Então nós temos que fazer aqui, para que o turista, quando vier aqui, aprecie nossas cereais naturais, o que nós temos a oferecer, mas sobretudo tenha um bom receptivo, uma boa qualidade ao receber, para que ele se encante mais ainda com esse maravilhoso povo brasileiro. E agora nós vamos conversar com o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz. Presidente, um ciclo de fóruns importante para debater as questões. Quando se reúne empresariado, classe política, governos, é importante porque o setor está ganhando, é isso? Santa Catarina tem uma posição muito boa no turismo, mas nós temos um espaço para crescer em qualidade e em quantidade, espalhando o turismo ao longo do ano, turismo de eventos, turismo ligado ao mar, marinas, cruzeiros, turismo ligado aos parques naturais, e é central em todos esses segmentos do turismo a gastronomia. A gastronomia porque ela carrega a cultura, ela carrega os valores, carrega a lógica da experiência vivida, né? E Santa Catarina tem um grande potencial nessa área e tem se consagrado como das maiores evoluções no Brasil. Florianópolis em especial, atualmente Balneário Camboriú também, outras cidades vão se destacando. Então, no quesito desenvolvimento empresarial, a gastronomia catarinense começa a se destacar. E nós temos que usar isso como ponto de apoio para um desenvolvimento turístico que enseje mais investimentos no Estado, né, para que isso nos dê mais força na relação de geração de empregos, impostos, ou seja, rodar a roda da economia. Onde é preciso, então, evoluir? Quais são os desafios que a gastronomia catarinense, né, tem para ser essa mola propulsora do turismo aqui na região? Vem acontecendo bem. Os desafios à frente são os desafios de buscarmos marca, buscarmos conceito, reconhecimento. E eventos como esse têm um caráter de dar transparência e tentar unificar a linguagem, inclusive da nossa própria diversidade, porque somos um país somos um estado que tem característica de país. Vamos na sequência aqui ao nosso especial do ciclo de fóruns, como Santa Catarina pode ser um estado melhor, não é verdade? Vamos conversar com o vice-governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Doutor Eduardo, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Doutor, como tornar Santa Catarina um estado mais atraente, cada vez mais atraente, ele já é, né, mas cada vez mais atraente na questão gastronômica, e como a gastronomia pode ser essa força de impulsão do turismo aqui no estado? A gastronomia é a força de impulsão no mundo inteiro, né? Acho que Santa Catarina tem que buscar essa vocação. Nós temos aqui a gastronomia étnica e cultural, nós temos os alemães, os italianos, os portugueses, os afrodescendentes, então tantas possibilidades de variedade. E é claro que isso é um atrativo turístico. Em qualquer lugar do mundo nós vamos procurar os bons restaurantes e os restaurantes que têm as comidas típicas. E nós temos todo esse universo, por isso essa iniciativa é de grande valia. De que maneira trazer o ministro de Estado do Turismo, o presidente da Embratur, as forças políticas do Estado, o empresariado, pode também colaborar nesse aspecto? Olha,
Ontem nós inauguramos o Centro de Eventos de Canasvieiras, que leva o nome do ex-governador Luiz Henrique, né, para acabar a sazonalidade. Nós precisamos ter locais para incrementar o turismo, são eventos, reuniões, congressos, enfim, e junto com isso nós temos que oferecer estabelecimentos de qualidade. E o aprimoramento da gastronomia faz parte desse processo. Por isso que todos aqueles que têm condição de empreender ou de aumentar o seu empreendimento devem participar desses eventos que estamos realizando. E agora eu vou conversar aqui no nosso especial com o presidente da ABIH Santa Catarina, João Eduardo Amaral Moritz. Presidente, o turismo de gastronomia ele é extremamente importante. Santa Catarina tem vários exemplos nessa área que atestam a nossa qualidade. Como transformar isso num atrativo turístico cada vez melhor para os visitantes, para quem vem de fora? Boa tarde. Boa tarde. Bom, além de representar a ABIH aqui, eu estou representando também a FEComércio. E a FEComércio pensa que a gastronomia é de fator importantíssimo para não só o crescimento do turismo em Santa Catarina, mas como marcar uma posição de Florianópolis como uma cidade da gastronomia da Unesco. Isso é muito importante para nós porque poucas cidades no mundo têm esse privilégio. E evidentemente a gastronomia de Santa Catarina assume um papel muito importante agora com o crescimento nos últimos anos, não só de chefes de cozinha que percorreram o mundo, viajaram, se formaram, por exemplo, em Paris, na melhor escola de gastronomia que tem. E isso é muito importante para o desenvolvimento do turismo em Santa Catarina. A FEComércio e a ABIH também, evidentemente, acompanham de perto e com muitos bons olhos este crescimento, essa qualificação que a nossa rede está sofrendo, a rede não só de hotelaria, mas também de gastronomia no estado de Santa Catarina. Agora eu vou conversar aqui com o deputado estadual Leonel Pavan, do PSDB. Deputado, o senhor foi senador, esteve representando Santa Catarina no Senado da República e foi um dos formuladores, um dos criadores da Comissão de Turismo do Senado Federal. Prova da sua importância que o senhor destaca para a questão turística, não é verdade? Eu fui eleito como senador do turismo. E tão logo lá eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar um projeto de lei para criar uma comissão de turismo no Senado. E com isso proporcionou a criação do Ministério de Turismo. Nós ajudamos, quando fui deputado federal, a criar a Comissão de Turismo na Câmara. Lá foi várias pessoas, vários deputados. No Senado, fui eu. E hoje, talvez seja uma das comissões das mais importantes, onde as emendas parlamentares, a maioria delas estão nesta comissão, para fomentar o turismo dos estados e dos municípios, para eventos como este. Acho que é importantíssimo que os governos, seja municipal, estadual e o federal, olhe para esta grande indústria sem chaminés, uma das principais geradoras e que movimenta a economia do nosso país, que é o turismo. Vamos continuar com o nosso especial do ciclo de fóruns Como Santa Catarina é diferente em relação ao Brasil. Vamos conversar agora com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Mário César de Aguiar. Vice-presidente, Santa Catarina é isso mesmo? É um estado diferente em relação ao Brasil, sem qualquer tipo de separatismo ou ar de superioridade, mas somos um estado diferente? Não, Santa Catarina tem demonstrado ao longo dos anos ser um estado diferente, pela diversidade da sua economia, pela diversidade das suas etnias, pelas belezas naturais que Santa Catarina tem, pelo potencial econômico e social que tem demonstrado para todo o Brasil. Então é um estado diferenciado que infelizmente não tem sido reconhecido pelo governo federal. Então as sociedades têm que estar organizadas no sentido de reivindicar aquilo que é de direito do estado de Santa Catarina. Como é que o senhor avalia eventos como este, um ciclo de fóruns com ministros de Estado, secretários, as forças produtivas, todos na discussão de temas concernentes relacionados ao turismo? A RIC está de parabéns por promover esse evento. Eu acho que a presença do ministro dá um olhar diferenciado para Santa Catarina e eu acho que iniciativas como essa têm que ser aplaudidas pela sociedade catarinense. O nosso convidado aqui agora no nosso especial do ciclo de fóruns do Grupo RIC Santa Catarina é o presidente da Abrazel, Fábio Queiroz. Presidente, Florianópolis tem um selo Unesco da gastronomia, sinal de que as políticas implementadas aqui na cidade e o esforço das empresas, do setor produtivo ligado ao turismo, do trade turístico da capital, foi bem recompensado em relação à gastronomia, deu bons resultados?
Bom, na verdade o selo Unesco da gastronomia, ele é um reconhecimento do setor, sem dúvida nenhuma, mas não significa que Florianópolis tenha a melhor gastronomia do país ou entre as melhores do mundo. Por mais que seja uma excelente gastronomia, mas o selo significa que Florianópolis atende pré-requisitos que possam ainda fazer com que essa gastronomia ela cresça bastante. Então, ele além de ser um reconhecimento, ele acaba sendo um estímulo para o desenvolvimento do setor, que já vem acontecendo de uma forma muito acelerada, mas que possa ainda ser mais acelerada esse desenvolvimento, tanto para o turista que aqui vem, quanto também para o cidadão que aqui reside. Agora eu vou conversar com Marcelo Bento Ribeiro, que é diretor de planejamento da Azul Linhas Aéreas. Marcelo, boa tarde. É importante, né, reunir a classe política, o setor produtivo, os veículos de comunicação, enfim, para debater um tema tão importante quanto o turismo. Ele realmente tem que estar na pauta de todas as forças aqui no Brasil. O turismo depende de muitos setores e muitas áreas, né? Então nunca é suficiente debater o turismo, nunca termina, né? A gente precisa sempre continuar essa conversa, continuar esse debate, determinar as coisas que precisam ser feitas, que são importantes para todo mundo, e na crise que as oportunidades se abrem, né? Bom, e nesse contexto a Azul Linhas Aéreas está realmente num momento de bastante pujança, crescendo bastante, e com isso o setor como um todo vai se desenvolvendo. Sim, inclusive agora nessa temporada a Azul colocou muitos voos extras na região sul, ligações novas, inéditas, como por exemplo Florianópolis a Foz do Iguaçu, Florianópolis a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, justamente tentando aproximar mais a região, o resto da região sul de Florianópolis e de Balneário Camboriú. A partir daí, quais são os desafios daqui para frente? Os desafios é que nós gostaríamos que esses voos não fossem apenas de alta temporada, né? Nós gostaríamos de poder manter esses voos mais tempo. Isso depende do desenvolvimento dos fluxos de turismo, da consolidação de novos produtos turísticos, etc., que é parte do que está sendo debatido aqui hoje. E agora eu vou conversar com Felipe Melo, secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina. Secretário, Florianópolis já tem o selo Unesco da gastronomia, significa que o Estado e a capital do Estado estão no caminho certo? É interessante o projeto replicar isso para outras regiões? A experiência aqui demonstrou bons resultados? Com certeza, é um bom exemplo que Florianópolis dá para todo o estado e para o país, pois a gastronomia é um elemento fundamental do desenvolvimento e do fortalecimento do turismo, seja no nosso estado ou em qualquer lugar do mundo. A gastronomia representa uma experiência importante para todos aqueles que fazem turismo, seja para o catarinense, para o estrangeiro, enfim, fazer turismo hoje não significa mais a visitação de apenas uma localidade, de um estado, de uma cidade, de um país, significa vivenciar experiências. E evidentemente que a gastronomia está diretamente com uma experiência a ser realizada, que aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, todas as nossas regiões possuem uma gastronomia rica, uma gastronomia cuja origem são as nossas 23 etnias colonizadoras. Santa Catarina é o estado com o maior número de etnias colonizadoras. Isso faz de Santa Catarina esse estado gastronomicamente rico e importante do Brasil e potencializador do turismo, como nós estamos vivendo um dos melhores momentos para o turismo no estado. Agora aqui no nosso especial do ciclo de fóruns do Grupo RIC Santa Catarina, eu vou conversar com o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior. Prefeito, Florianópolis vem recebendo selos de qualidade, agora a Unesco, né, divulgou um selo de qualidade em gastronomia para a capital do estado. O que nós precisamos fazer, o que a cidade precisa fazer para manter esse selo, aprimorar cada vez mais a sua gastronomia, de forma que ela venha a ser esse motor do desenvolvimento turístico da capital do estado? Sem dúvida, é um grande potencial que vem sendo lapidado pelo esforço de várias entidades e, sobretudo, pelo esforço individual dos empresários, né? A qualidade que a gente tem muito boa na cidade, reconhecida, inclusive, internacionalmente. Acho que o nosso desafio é investir cada vez mais em infraestrutura. Esse ano temos boas novidades, o novo elevado de Canasvieiras, a EC 403 aberta, o novo centro de convenções, um dos mais modernos do Brasil, o elevado do Rio Tavares para o sul da ilha, o acesso ao aeroporto, que estão tendo sequência e ação.
mas a gente precisa avançar ainda mais. Eu acho que investimento em qualificação de mão de obra, na infraestrutura e a questão do novo aeroporto. Acho que eu diria que são os 3 pontos essenciais para que a gente tenha uma sustentabilidade no futuro dessa atividade fundamental para a nossa economia, que é a atividade turística. Vamos em frente, agora eu vou conversar com Gilmar Piola, que é superintendente de comunicação social da Itaipu, da usina de Itaipu, e presidente do Fundo Iguaçu de Fomento ao Turismo. Superintendente, Itaipu realmente faz uma série de investimentos, até porque a região de Foz do Iguaçu é muito turística e todos são muito voltados muito fortemente para a questão turística. Isso está no centro das políticas de Itaipu, não é? Itaipu coordena a gestão integrada do turismo de Foz do Iguaçu. E a própria Itaipu também tem uma experiência muito grande nisso, porque nós estamos prestes a receber 20 milhões de visitantes na usina. Então, desde que a usina estava em construção, antes mesmo que ela começasse a gerar energia, nós já recebíamos turistas para visitar aquela que seria a maior usina hidrelétrica do mundo na época. Como é que está sendo feita a gestão turística lá? Qual é o segredo do sucesso de Foz do Iguaçu, das políticas de Itaipu para a promoção do turismo em Foz do Iguaçu, para além, claro, das riquezas naturais da região? A gestão integrada do turismo de Foz do Iguaçu é modelo hoje para o Brasil, porque nós unimos os esforços do setor público e da iniciativa privada. É a Itaipu, é a Prefeitura, é o Iguaçu Convention and Visitors Bureau, é o Fundo Iguaçu, é o Sind Hotéis, o Conselho Municipal de Turismo, todos trabalhando juntos para desenvolver o turismo, para divulgar, para promover, para captar eventos, né, para melhorar a nossa infraestrutura, trabalhando também em projetos estruturantes para o nosso destino. Agora eu vou conversar com Paulo Mosiman, que é o assessor de comunicação e marketing da Paraná Turismo, que é a empresa de turismo do estado do Paraná, equivalente à nossa Santura aqui em Santa Catarina. Mosiman, como o Paraná trabalha essa questão, né, do fomento à gastronomia como um indutor do turismo no estado paranaense? Olha, para nós a gastronomia é um dos pilares, inclusive, do próprio turismo, porque o nosso presidente Jacó Jimenez, ele costuma dizer que a pessoa, quando vai a um destino, ela gosta de fazer o quê? Dormir bem, comer bem e se alimentar bem. Então, a gastronomia, além de ser uma necessidade, é um atrativo, porque ela pode representar, inclusive, uma permanência maior num destino de pessoas e famílias em função de pratos diferentes, sabores diferentes, experiências diferentes. A gastronomia no Paraná merece um projeto chamado Gastronomia Paraná, que incentiva os chefes, os donos de restaurantes, a utilizar, inclusive, insumos paranaenses, produtos do Paraná, para desenvolver pratos. Existe esse estímulo porque é importante para o turismo e, sendo importante para o turismo, é importante para a economia também do estado. Muito bem, vamos conversar agora aqui no especial ciclo de fóruns da Record News Santa Catarina com Paulo Tremarin, que é o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, uma das cidades mais turísticas do Paraná, sem dúvida nenhuma, secretário. Qual é o segredo do sucesso do turismo e das políticas públicas de turismo implementadas em Foz do Iguaçu e que podem servir de exemplo para se adaptar aqui em Santa Catarina, para se utilizarem aqui em Santa Catarina? Bom, primeiramente, quero dizer que o estado de Santa Catarina se desenvolve muito rápido e muito profissionalmente no turismo e nós temos que aprender muito com o estado de Santa Catarina. Mas vamos falar um pouco do município de Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu nós tivemos, alguns anos atrás, a graça de ter uma ideia de criar uma gestão integrada do turismo. Então, são vários aportes que nós temos nessa gestão pública e privada, onde se é reinvestido e feitos aportes na divulgação e na comunicação do município de Foz do Iguaçu para o Brasil e para o mundo. E é isso, ponto final no nosso especial do ciclo de fóruns do Grupo RIC Santa Catarina, como o estado é diferente em relação ao Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia e a gente se encontra na próxima.